Paul Cézanne nasce em 1839, morre em 1906. É um precursor e um pintor dedicado a um sonho: realizar uma obra que chegasse aos museus e que transcendesse as correntes artísticas de sua época. O sonho consagrou sua vida e transformou o fato pictórico em um exercício mental, afastado da simples contemplação. Tão irreverente como genial, jamais fez concessões artísticas. Permanentemente insatisfeito com suas conquistas, era capaz de destruir seus quadros durante um ataque de fúria. Extravagante e obsessivo, Cézanne não foi devidamente reconhecido em seu tempo, mas sua influência estendeu-se pela pintura do século XX. É o segundo volume da coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, a obra e a vida de Paul Cézanne. Gosto muito deste escritor. Como eu já mostrei, essa edição aqui é uma edição que vem assim de uma coleção espanhola, né, da organização, né, do Museu da Espanha, de Barcelona, e a Teresa Campos, que é a mulher que escreve, né, e coordena esta edição, também junto com o John Rickard. Nós temos toda uma pesquisa da biografia dos escritores, das obras, da linha cronológica, né, da vida desses grandes mestres. O Paul Cézanne, ele é um espírito transgressor. A biografia dele pode não ter o atrativo de outros pintores da sua época, como a biografia de Van Gogh, de Gauguin. Não há viagens exóticas para descrever, nem mulheres seduzidas ou abandonadas. Não há também repente de loucura e desespero. Ele era filho de um banqueiro de Aix-en-Provence. Sua situação econômica lhe permitiu entregar-se à arte, sem as dificuldades econômicas que afetaram outros artistas e amigos seus do período, como Renoir ou Monet. Casou-se com Hortense Fiquet, uma jovem com quem ele teve um filho, e não se pode afirmar que sua vida familiar tenha sido convencional, já que ele sempre colocou seu trabalho criativo à frente das outras coisas. Cézanne, enquanto pintava sua amada montanha, a Sainte-Victoire, em Eu, foi surpreendido por uma tempestade e perdeu a consciência. Morreu uma semana depois e sua família, que estava em Paris, não chegou a tempo de prestar-lhe o último adeus. Alegoricamente, o pintor morreu como havia vivido, acompanhado apenas por sua pintura. Aqui está um autorretrato que ele fez com chapéu preto, 1879 a 1882. Essa é a maneira como ele se via, né? Ele estrutura o espaço pictórico com profundidade, sabendo que ele vai colocar na tela. E aqui nós temos, então, a sua face, né? Autorretrato. Um homem, então, que, mais do que questionar a sua capacidade de pintar, nós temos uma inquietude de buscar sempre aquilo que está além estabelecido por sua obra. Sua única preocupação, ao final da carreira, era saber se atingir o seu ideal artístico, né? Trabalho duramente, já vejo diante de mim a terra prometida. Serei como os grandes caudilhos hebreus ou chegarei a pisá-la? Chegarei à terra prometida? Chegou, né? Ele está num lugar entre os grandes pintores da história da arte, da Aix-en-Provence. Em 1839 nasce então Cézanne, no Aix-en-Provence. O caráter provinciano da cidade vai marcar sempre a sua vida, a sua obra. Ele nunca chegou a se considerar confortável no meio artístico parisiense. 1856 a 1860 é o início da sua formação. Embora a música e a poesia se tornem o primeiro motivo assim da sua expressão artística, em 1856 ele começa a pintar em Eu. Sua família se instala em Jeu de Buffon, onde Cézanne vai pintar suas primeiras obras.
Ele tem todo o apoio da família financeiro, né, como moral, né, para pintar, para construir os seus quadros. Vai para Paris em 1861 até 1863, entra em contato com os impressionistas da época, mas é um começo frustrante. Rapidamente, ele vai retornar a Provence. Depois ele volta de novo para Paris e vai começar a encontrar-se com um grupo de pintores no Café Gerbois, o café onde os pintores, né, se encontravam para discutir arte. 1864 a 1871 é o período romântico de Cézanne. É a sua primeira etapa pictórica, que vai até 1871. Denomina-se romântica e ainda é muito academicista. Nessa época ele inicia sua relação então com a jovem Hortense, que às escondidas do seu pai. Ele é sempre protetora pelo pai. E as relações amorosas, né, tinham que ser sempre escondidas. Era o filhinho do papai, vamos dizer assim. 1872 é a etapa impressionista até 1877. Pela mão de Camille Pissarro, que será seu amigo e mestre, Cézanne entra em contato com o impressionismo. Logo abandona essa corrente para construir uma obra pessoal. A obra de Cézanne ela é muito pessoal. Embora a obra influencie a pintura, depois ele não se vincula, né, totalmente a essas correntes da época, como o impressionismo. 1878 a 1887 nós temos o período construtivista. Vê que aqui passa, ó, período romântico, período impressionista, período construtivista, depois período sintético, está sempre mudando, né? Nessa fase do período construtivista, ele começa a experimentar uma nova forma de expressão plástica, na qual a simplificação das formas é o meio para chegar à essência daquilo que deseja mostrar. 1888 a 1899 é o período sintético. Faz sua primeira exposição individual, organizada por Ambroise Vollard, e algumas de suas obras integram os museus. Lembrando, né, que em 1889, em Paris, inaugura-se a Torre Eiffel, projetada por Gustave Eiffel, no Campo de Marte, construída para a Exposição Universal, né? Ficou lá até hoje, é o símbolo de Paris. 1900, 1906, ele vira eremita, vamos dizer assim. Né? Ele volta para a província de Provence e ele é chamado de o eremita de Eu. Nos últimos anos, Paris começa a reconhecer a obra de Cézanne, né? Mas ele vive praticamente enclausurado em Eu e mais concentrado do que nunca em sua pintura. Então, eu quero mostrar aqui, olha, uma foto dele, né? Uma fotografia de Cézanne. Ele está à direita com Pissarro. Aqui o Cézanne, aqui o Pissarro. Esta coleção aqui, ela não tem também. Ela não tem Pissarro, ela não tem Frida, não tem Lautrec, Modigliani, que eu já falei, né? Não tem grandes pintores. É interessante ter isso aqui, mas ir atrás de outros também, né? Aqui diz que em 1872, a esposa Hortense e o filho Paul se instalaram em Auvers-sur-Oise, na casa do Dr. Paul Gaucher, aquele que mais tarde vai acolher Van Gogh, outro gênio da pintura. Aqui tem uma foto da casa do Paul Gaucher lá em Auvers. Então Cézanne já havia passado por lá. Ali Cézanne pintou diversas vistas do povoado e fez gravuras com o material que o médico deixou à sua disposição. Gosto muito dessa obra aqui, o Castelo de Medan. Foi pintada durante uma estadia do artista na casa de Émile Zola, onde conheceu o escritor Joris Karl Huysmans em 1888. Eu vou ler um livro desse Huysmans esse ano, acho que é As Avessas. Eu gosto muito dessa obra, Castelo de Medan.
Aqui ele pinta o rosto de Hortense Ficker, senhora Cézanne, em cadeira amarela, 1871. Mulher, Hortense Ficker, pintou. Não era um relacionamento convencional. Essa tela. Essa aqui também, o Lestat. Esta é uma das telas em que Cézanne mostrou a bela localidade próxima a Marsella, onde residiu em 1870 durante a Guerra Franco-Prussiana, para onde voltaria em 1882. Olha que bonito. São telas, né, impressionantes. Uma frase de Paul Cézanne: a idade e a saúde não me deixarão realizar o sonho de arte que persegui durante toda a minha vida, mas serei sempre reconhecido entre o público de apreciadores inteligentes que tiveram, através das minhas hesitações, a intuição daquilo que tentei para renovar minha arte. Em minha opinião, não se substitui o passado, apenas se acrescenta a ele um novo elo. Eles tinham, esses pintores, uma personagem-chave para ajudá-los: o Ambroise Vollard, que era um influente marchand e galerista, que contribuiu decisivamente para o reconhecimento da obra de Paul Cézanne. Em 1895 e 1899, o Ambroise Vollard, que foi pintado por muitos pintores, foi retratado por muitos pintores, ele organizou 2 exposições monográficas da obra de Cézanne. Ele também foi marchand de Renoir, Gauguin, Matisse, entre outros. Foi em sua galeria que anos depois realizou sua primeira exposição de Picasso. Aqui tem uma foto que mostra o Ambroise Vollard. Não está muito nítida, mas dá para perceber esse grande marchand importante do período. Aqui um cartaz da exposição, né? Lado de cá, da Exposição Universal de Paris em 1889, aqui, ó. E aqui o Vollard. Esses livros aqui, gente, é uma viagem no tempo, né? No século XIX, na pintura, na arte. Nós temos uma fotografia de Cézanne em 1904 por Emily Bernard em seu ateliê de Les Louvres. Aqui, olha, o Cézanne e aqui o filho Paul. Gosto de ficar contemplando essas fotos. Foi uma música erudita muito legal. O Emily Bernard retratou o Cézanne aqui, ó, em 1904. Aqui nós temos anotações de Cézanne para as banhistas. É muito legal também você ver isso, né? Essas anotações íntimas, desenhos em cartas, mostrando como era o processo de criação desses pintores. O famoso ateliê de Cézanne, Le Louvre. Aqui estão guardados esboços, desenhos e elementos que fizeram parte de suas naturezas mortas. Olha que legal. A gente pode reconhecer ali, olha, as fruteiras, grandes elementos importantes das obras, objetos que vão aparecer nas obras. O ateliê Le Louvre. Agora a galeria do artista, né? O Cézanne, ele traz a pintura como um processo mental. Então ele sabe o que vai colocar ali na estrutura do quadro, né? O que ele vai realizar naquele ambiente, naquela tela. E é muito importante que o autor, o pintor, vai realizar um processo de síntese, vai selecionar formas e valores para cobrir a sua tela, mas não de forma descontrolada. Em Cézanne ele vai estabelecer uma ordem. Por exemplo, aqui nessa pintura, né? Onde colocar a estátua, onde colocar a natureza morta, os objetos, os móveis. Então tudo está ordenado dentro de um espaço, sintetizado pelo autor, para que quem contemple a ordem, quem contemple a pintura, possa ver uma ordem, porque o pintor decidiu quais os planos, quais as linhas que configuram a trama da pintura, quais as estruturas da pintura, a prioridade em relação a valores artísticos.
equilibrados na superfície do quadro. Então, o Cézanne denomina isso uma construção. Construir por meio de linhas, modulando aí a cor dentro do quadro. Acho isso fantástico. Ele elabora mentalmente a pintura. A pintura é um exercício mental. Agora eu vou mostrar a galeria, comentar algumas obras de arte. Aqui nós temos o advogado, que era um tio dele, o tio Dominique, obra de 1866. Aqui é interessante observarmos a questão das mãos, que era algo muito importante para Cézanne. Nas mãos, mais especificamente no tratamento que Cézanne dá ao modelado dos dedos do retratado, comprova-se a extraordinária eficácia expressiva do empaste corpóreo utilizado pelo pintor. Bonito, né? Aqui o retrato do pai de Cézanne lendo um jornal da época, um periódico importante, L'Événement. Também as mãos bem retratadas. O Negro Cipião. Essa obra aqui também é muito importante. Observar alguns detalhes aqui. Ela é de 1867. A estrutura da obra é semelhante a esta outra aqui, olha. A Dolorosa ou a Madalena, em que Madalena está debruçada sobre algo, né? Sabe se é o túmulo de Jesus. Aqui esse Cipião, esse negro Cipião. O que predomina aqui nesta obra é a confrontação harmônica de grandes volumes cromáticos. O branco da silhueta com as costas de Cipião, que por sua vez se sobrepõe ao fundo opaco, sem esquecer o azul intenso das calças. E ainda no interior de cada região, especialmente no braço direito do modelo, a aplicação de pequenas pinceladas amarelas e vermelhas, que podem ser interpretadas como os reflexos do ambiente. Apesar da aparente simplificação da obra, pode-se observar nesta pintura, de modo bem definido, a capacidade de Cézanne em estruturar as formas e os volumes em suas composições. A mesma curvatura das costas do modelo repete-se em paralelo e para a direita na espinha dorsal, no braço direito, no pequeno vão escuro, localizado entre o homem e a silhueta branca da direita da tela. A mão que aperta um dos vértices do banco, onde está sentado o Cipião, por exemplo, articula-se em ângulo reto e paralelo ao que compõe as pernas do modelo ou os pés e o assento do próprio assento. Interessante, né? A isso deve-se adicionar a carga pictórica dos traços sinuosos executados por Cézanne. Magnífica essa obra. A Dolorosa ou a Madalena, uma cena religiosa, né? Vou colocar assim, poderem observar melhor, de 1867. Aqui, Paul Alexis lê o manuscrito a Zola, uma obra inacabada. O Zola não está pronto, né? 1869, 1870. A tela apresenta tendência realista, afeição à tradição iniciada por Courbet e continuada por múltiplos autores como Manet. Os personagens estão congelados no tempo. As folhas que Alexis lê parecem suspensas no ar. A gente não vê a mão do Alexis, né? A cabeça de Zola, com as cavidades oculares opacas, foge do perfil psicológico. Tudo tem a retenção de um instante espiritual, mais do que a mera descrição de um acontecimento. Não se sabe como teria resolvido
a figura de Zola em atitude de transcendentalismo oriental, ainda que se suponha a pretensão de espiritualizar a cena. A Casa do Enforcado, uma obra também muito emblemática de Cézanne, de 1872 ou 1873 ele termina, né? Esta é uma das primeiras telas importantes com os fundamentos do impressionismo transmitidos pelo amigo Pissarro. Os elementos impressionistas são facilmente detectáveis nessa obra. Primeira escolha do tema, uma paisagem pintada ao ar livre, distante dos retratos ou das composições alegóricas de sua primeira fase. Segundo, o uso das cores, em especial a tonalidade clara, que impregna a tela. Terceiro, aqui nós temos a aplicação de curtas pinceladas contíguas ou justapostas, né? Já faz da obra impressionista. Há outros elementos que atestam sua originalidade. Por exemplo, a estruturação do quadro, por meio de duas grandes zonas complementares, a direita e a esquerda da representação. No centro, o detalhe de telhados geometrizados que transitam para as pradarias verdes e para uma longínqua cordilheira. Dá para vocês observarem aí. O caráter móvel das árvores traçando com os galhos nus garante a sensação de movimento. Nota-se o que será uma constante na pintura de Cézanne, mais do que oferecer uma impressão fugaz da paisagem, procura aprofundar na essência da realidade. Gosto desta obra, apesar do título, né? A Tentação de Santo Antônio, cerca de 1875. A visão do eremita submetido pelo demônio a diversas tentações é proposta então pelo pintor com grande domínio pictórico. Aqui o Cézanne demonstra também toda a sua maestria, né? O santo aqui é envolvido por um personagem do mal, aqui o santo, aqui o personagem demoníaco. Aqui nós temos uma mulher exuberante revelando a sua nudez ao santo. Diante da indiferença das crianças que a rodeiam. A mulher ocupa o centro da representação como uma nova Vênus, e sua presença contrasta com as figuras da esquerda. É a síntese formal da santidade e do pecado. Cézanne abandonou o traçado maneirista de sua versão de As Tentações de 1870. O espectador parece captar mais intensamente a beleza da mulher do que o drama do pecado do monge. Parece que o pintor quer transmitir mais do que sofrimento de Santo Antônio, o poder de sedução do nu e da própria pintura. Três banhistas, muito legal esse quadro. Esse quadro é de 1875, terminou em 1877. Trata-se de uma peça de tamanho reduzidíssimo, na qual Cézanne concentra toda a sua sabedoria pictórica, gente. Vou comentar algumas coisas, vocês vão observando aí. No campo da criação, qualquer processo de redução, de síntese, não implica menor intensidade artística. O quadro é pequeno, 22 por 19 centímetros, mas ali ele coloca muita coisa. Ao contrário, a condensação em uma superfície muito pequena de uma série de preceitos estéticos e de traços técnicos ou estilísticos requer enorme capacidade de expressão, e especial clarividência em relação ao que o artista deseja formular com a obra. Apesar das pequenas dimensões, podem ser observados vários detalhes nesse quadro. Não são apenas três mulheres nuas num ambiente natural. O pintor introduziu ali um elemento dramático ou cenográfico, a aparição de um homem no ângulo superior esquerdo. Em cima, ó, tem um homem. Observar bem, você vai perceber isso, né? Da tela, no ângulo superior esquerdo da tela. Quase imperceptível, do qual se intui o rosto impávido. Só o rosto dele ali em cima, né? Ele vai desencadear todo esse susto das mulheres.
Essa invasão repentina desencadeia os movimentos das três figuras femininas. A da esquerda levanta seu braço como se estivesse a fim de afastar o intruso. A do centro dá a sensação de se voltar bruscamente para ocultar sua nudez. A da direita, por sua vez, pode ter a intenção de se erguer. Seus corpos nus formam um triângulo compositivo com vértice na cabeça da figura central. Em seu interior, Cézanne dispôs um dinamismo extraordinário, uma notável determinação de movimento em suas figuras e no próprio meio. Entre a paisagem e as mulheres nuas existe uma espécie de comunhão estrutural e cromática. A natureza se funde harmoniosamente com os corpos das jovens mulheres. As duas árvores da direita, por exemplo, parecem brotar das costas da moça agachada. A folhagem da esquerda também contribui decisivamente para adotar a representação de movimento. Muito lindo. Aqui nós estamos diante da intensa sabedoria pictórica do artista. Aqui, Natureza Morta com Chopeira, cerca de 1877. Bonito também. Autorretrato, também do mesmo ano, 1877. Rochas em Lestat, 1882, terminou em 1885. Esse, inclusive, está no Museu de Arte de São Paulo, MASP. A Floreira Azul, 1885, 1887. Ele sabe o que colocar na tela, né? Como organizar os objetos. Flores e Frutas, 1889, 1890. Natureza Morta com Cesta. Olha que bonito. Isso aqui é de 1888, 1890. Os Jogadores de Cartas, 1890, 1892. A Senhora Cézanne com vestido vermelho. Já mostrei esse, né? 1890, 1894. Mulher com Cafeteira, 1890, 1895. Lembrando sempre a importância das mãos. Os Jogadores de Cartas, 1890, 1895. Quadro também muito interessante. Ele bem desmembrado aqui, né? Para você ler as partes. Moço com colete vermelho, sempre. Essa questão de estar debruçado sobre algo, né? Como o Negro Cipião, a Madalena. 1894, 1895. Muito bonito. Natureza Morta com Cortina, Jarra com, laranjas, né? Eu acho que laranja. 1899, cerca deste ano que fez esse quadro. Ele se destaca, né, o Cézanne, nas naturezas mortas. Senhora com Rosário, 1895, 1896. Lembrando que Rosário é o elemento central do quadro. Nas mãos se destacam por sua robustez, é onde o jogo de cor está especialmente bem desenvolvido. Há um contraponto no triângulo azulado da saia pelo qual discorrem as contas do rosário. Aqui nós temos um triângulo da saia, tá vendo? Apesar de sua leve descrição, por meio de simples pinceladas, o rosário é o elemento fundamental da representação. Maçãs e Laranjas, uma grande obra, cerca de 1899. Destaque para esta maçã que está viva. Esse quadro está no Museu d'Orsay, na França. A maçã central. Os bodegons de Cézanne, as frutas, são o elemento central. Não são passivos. Graças ao uso da cor, o pintor lhes dá vida.
ela se torna um objeto de destaque. Ela está viva. A Montagne Saint-Victoire, vista do Toloneux, 1896-1899. Ele gostava de pintar essa montanha lá da Provence. Também está desmembrado aqui isso tudo. Retrato de Ambroise Vollard, o Marchand, 1899. As mãos também, né? Aqui nós temos aqui nas mãos pontos sem pintar. Vollard revelou que havia avisado Cézanne dos pequenos pontos na mão direita da figura que não estavam pintados. O artista, partindo do princípio de colocar cada pincelada em seu lugar e no momento apropriado, surpreendeu o modelo ao responder. Se colocasse algo ao acaso, seria obrigado a recomeçar o quadro, partindo daquele ponto. Olha que coisa. Ele pensava o quadro, né? Ele deixou sem pintar, agora não pode recomeçar. Banhistas, olha que bonito também. 1899, 1904. Banhistas, Le Grand Bagnard, 1900, 1906. Rochas junto às grutas perto de Châteauneuf, 1904. O que há por trás da natureza? Talvez nada, talvez tudo. Tudo, compreende? Uma carta que ele escreveu, Cézanne Gasquet. E por fim, aqui nesta coleção, Montagne Saint-Victoire, vista de Le Louvre, do seu ateliê, 1902-1906. A gente percebe aí como que o Cézanne estrutura os seus quadros, né? Esta questão de pensar a pintura, né? A pintura como um processo mental. Então nós temos um texto aqui muito interessante, olha. Ver, perceber, sentir, mostrar, expressar e expressar-se através da pintura. Um longo e virtuoso trajeto, que parece possível nos últimos anos do século XIX. Imaginar a pintura, transformar a passividade e a contemplação do espectador em questões que não podem ser respondidas com palavras, senão com atos de reflexão sobre a pintura, e o espaço pintado começa a ser viável a partir do esforço criador de Paul Cézanne. Foi difícil para ele. Seus contemporâneos nunca compreenderam o caminho que ele iniciava com tanta dificuldade. Tratava-se de deslocar o prazer visual, a aprovação da habilidade de um pintor diante de seu modelo e de sua capacidade de apreciar a realidade para a reflexão sobre o fato pictórico. Refletir sobre a pintura. Não mais só contemplar a beleza, mas refletir sobre o espaço pictórico, sobre aquilo que está dentro do quadro, como o pintor colocou aquilo. E ao mesmo tempo estabelecer o sentido desse ato. Já não era a realidade exterior ao pintor, nem a possibilidade de interpretá-la à luz da visão subjetiva, mas trabalhar a partir dos objetos, das pessoas, da natureza, conforme acreditava Cézanne. Esse trabalho passa primeiro por uma longa observação e transporta-se ao espaço da pintura, uma superfície delimitada e bidimensional. É o contrário do panorama da realidade, que por natureza é ilimitado, configura-se em volumes, ocupa espaços, interrelaciona-se com múltiplas situações e referências e encontra-se rodeado de luzes mutantes. Sobre a tela branca, nada existe com anterioridade ao gesto e à vontade do pintor. O pintor está ali diante do quadro, ele vai pensar, estruturar o que colocar ali dentro. Não há luz, não há nada de fora, não há volumes, há a intenção, a vontade do pintor e o quadro. Na operação de observar a complexidade da realidade para reduzi-la ao espaço, ao novo espaço, a tela, o pintor realiza um processo de síntese. Eu vou colocar uma realidade dentro da tela. Eu tenho que sintetizá-la, como aqui essa natureza morta, né? Que havia antes era uma tela branca.
Agora ele vai ter que pensar o que pôr e como colocar isso dentro da tela. As cores, a maneira, o espaço, volume, luz. Então ele vai aqui selecionar formas e valores para cobrir a tela. Mas não de forma descontrolada. É preciso estabelecer uma ordem. Decidir no plano quais as linhas que configuram a trama estrutural e depois definir a prioridade às relações dos valores inseridos equilibradamente na superfície. A essa operação Cézanne denominou construir por meio de linhas e modular mediante a cor. Modular a obra, né? Construir a pintura. Isso ele fez, né? Construir por meio das linhas, modular mediante a cor. É evidente que esse novo processo situa a pintura não como um ato de reprodução, mais ou menos acertada da realidade que serve de modelo, mas como uma ação executada num espaço próprio, no quadro, que atua de suporte da pintura sem sujeição ao modelo, o da realidade pictórica que é o exercício livre do pintor, sobre um plano, usando e dispondo formas, cores, linhas e matizes. Como ele faz aqui, ele vai usar o espaço da pintura, da tela, para modular formas, dispor linhas, cores, que ele vai colocar no quadro, né? Trata-se de libertar a pintura das limitações impostas pelo modelo, seja a realidade natural, humana ou sobrenatural. Então a pintura está livre dos modelos, das formas. Trata-se também de conferir ao pintor, aquele que está à frente da tela, a responsabilidade total de sua decisão sobre o fato pictórico, né? Quando ele pinta o pai aqui, o que ele vai pôr? Por que ele põe esse jornal? Né? Por que ele faz essa estruturação da tela? Então, o pintor, ele está no exercício livre sobre um plano, dispondo e utilizando formas, cores, matizes e linhas. Liberta a pintura das limitações impostas pelo modelo, seja realidade natural, humana ou sobrenatural. Também confere ao pintor a responsabilidade de sua decisão sobre esse fato pictórico, como eu disse, já que o plano no qual se desenvolve a pintura não tem por que ser uma substituição falsa da realidade. Também nem uma simulação. Ele decidiu fazer isso aqui. O pintor decidiu. Isso aqui não é falso. Ele fez isso. Ele foi livre para decidir as formas, cores, matizes, volumes da pintura. Compreender que por trás da tela não há nada, que os limites geométricos da superfície, cujo tamanho o pintor decide livremente, não são nem podem ser naturais. Que o fato de pintar é justamente cobrir a tela com pintura. Rompe com toda a sorte de ficções sobre o ato de pintar. Além disso, situa o espectador não diante do autor virtuoso e hábil na reprodução de um modelo, mas diante do pintor que propõe e decide sua visão da pintura. Então, aqui ele propôs e decidiu o que fazer, os jogadores de cartas. Foi o Cézanne que decidiu isso aqui. Não quer dizer que isso aqui tem que ser uma realidade, né? Que ele está vendo ali. Ele decide as formas, tamanho, matizes, cores. O pintor é livre. Devemos a Paul Cézanne não apenas essa visão, como todo o esforço para chegar a ela, para estabelecer o difícil processo de conscientização sobre a pintura, de libertá-la do visualmente atraente, para estabelecê-la como um elemento dialogante com o espectador. E já não pode ser juiz dos acertos da apresentação. Alguém que Então nós temos aqui o espectador pensando junto com o autor da obra, a pintura, né?
ele rompe, isso é muito interessante, né, com toda a arte de ficção que existe em torno do autor. Liberta a pintura desse processo, né, de que tudo tem que ser atraente. Não, aqui o espectador pode pensar, né, com o cara que fez a tela, né? Ele pode ter consciência também do processo de pintar. O espectador não precisa ser juiz da representação, mas ele deve ser alguém que pensa a pintura, que é capaz de entendê-la nela mesma, em sua forma interna de ser e existir. Então a pessoa que está vendo o quadro, ela não está julgando se aquilo é bonito ou feio. Ela está entendendo a pintura junto com o pintor, né? Ela está pensando a arte. Ou seja, a partir de ordens puramente pictóricas, equilíbrio, construção, ordem, relação entre fundo e forma, sentido plano, movimento virtual, matiz de cor, entonação, compensação. Com Cézanne, pensamos a pintura. Pintar dali em diante poderá ser um processo mental. Achei essa reflexão muito interessante. Como a gente contemplar, pensar um quadro, pensar a arte em si, né? E o Cézanne faz isso, ele começa a inaugurar essa abstração, esse pensamento sobre a arte de pintar. Então é isso, eu vou terminando com esse autorretrato que ele fez com chapéu preto. Ele fez em 1879, começou a fazer essa obra e terminou em 1882. Um abraço e até mais.